De volta com o CBN Maceió e olha, 415.428 eleitores de Alagoas ainda não justificaram a ausência nas eleições do ano de 2022. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. De todo o eleitorado, 520.344 eleitores não votaram na última eleição, mas só uma pequena parte justificou. Será que tem reflexo disso? Uma outra coisa, eu não votei no primeiro turno, mas votei no segundo. Eu votei no primeiro, só deixei o segundo. Eu sou, de uma certa forma, meio problemático com a justiça eleitoral. Eu sou meio ausente, eu sou ausente duas vezes, uma vez só. Olha, esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados da seara eleitoral em todo o Brasil, o doutor Gustavo Ferreira, que é professor universitário também. É a quem a gente agradece, viu, doutor Gustavo, por estar conosco e tentar ajudar a essas pessoas que acreditam que basta não ir votar, ficar em casa, aquele tumulto todo, eleição difícil, ninguém respeita ninguém, eu vou ficar tomando minha cervejinha em casa, até porque a lei seca não prosperou nessas eleições. Professor Gustavo, um bom dia. Bom dia, Elias, bom dia os ouvintes da CBN. Primeiro, agradecendo o convite na nova casa da CBN, né? Pertinho do mar, dá para deixar o dia mais animado. Muito animado, não pode ser animado demais não, senão não tem programa. Senão não tem programa, verdade. Mas, Elias, vamos lá. Eu fico meio complicado se eu votei no primeiro turno e faltei no segundo, ou se eu votei no segundo e faltei no primeiro. Na verdade, veja só, a falta já gera uma sanção inicial, que é a multa. Aí o pessoal diz, qual é o valor da multa? R$ 3,50. Você diz, não vou pagar. R$ 3,50, né? R$ 3,50 não tem problema, deixa para lá. Fica em casa. Fica em casa. E sem lei seca? Pô, melhor ainda. E tem um detalhe ainda. A depender da situação econômica do eleitor, esse valor pode ser dispensado. Isso é interessante. O Código Eleitoral permite isso. Você está no Cade Único, por exemplo. Uma pessoa, isso, recebe Bolsa Família, R$ 13,50 faz uma diferença para ele. Né? Então, pode ser dispensado pelo juiz. Aí você pensa, bom, então, se o problema é só esse, não vou votar e minha vida está resolvida. Não, a coisa se complica um pouco mais. Se você não está em dia com a Justiça Eleitoral, você não pode pegar empréstimos com o poder público. Então, Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, qualquer que seja o nome, você não pode fazer o financiamento. Financiamento na Caixa, não pode fazer. Vou tirar um passaporte. Ganhei uma viagem num desses programas de TV para o exterior. Tenho que tirar o passaporte. Não pode tirar passaporte se não tiver em dia com a Justiça Eleitoral. Agora, situação interessante, professor, porque, por exemplo, vamos aproveitar aqui para lembrar do nosso amigo Anísio Amorim, o Anizão, superintendente do Instituto de Identificação do Estado de Alagoas, que é o órgão responsável pela nova Carteira de Identidade Nacional, que usa exatamente o CPF. Então, eu não votei, não justifiquei. Eu tenho uma possibilidade grande do CPF não estar regular e, por conta disso, eu não vou fazer a nova carteira nacional? Na verdade, você não consegue regularizar o CPF se não tiver em dia com a Justiça Eleitoral. Aí não brigue com a Anisão, não. A culpa não é dele, não, viu? É previsão do Código Eleitoral. Então, antes da Receita Federal, ainda tem um problema anterior que eu preciso resolver, que é com o TRE. Se não fizer... E veja, é simples, é só ir no cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral. Mas, Gustavo, eu sou eleitor lá de Palmas, Tocantins, mudei para Alagoas agora. Eu vou ter que ir no cartório eleitoral lá de Palmas para poder... Não, vai no cartório eleitoral aqui do Maceió mesmo. Se for só multa, que aí eu vou chegar no outro ponto, se for só multa... vai lá, paga a multa, regulariza. Uma coisa, Elias, porque a gente sabe, você só pode tomar posse de concurso público se tiver em dia com a Justiça Eleitoral. Você faz concurso público, está 5 anos estudando, se sacrificando, virando noite, trabalhando e estudando, chega lá, é aprovado, na hora de tomar posse, eles vão perguntar, você está em dia com a Justiça Eleitoral? Eita, não estou em dia, não vai poder tomar posse. Mas aí você corre para o cartório eleitoral, paga a multa e automaticamente eles dão a baixa. É só multa mesmo. Tem muita gente com medo. Olha, eu preciso mentir, dizer, não, eu estava onde eu não estava, porque na hora de justificar,
Como é eletrônico, eu fico imaginando aqui que tem um geolocalizador. Tem. Hoje, se você fez a justificativa pelo e-Título, que é um aplicativo que a Justiça Eleitoral desenvolveu, e que, aliás, baixem, é muito leve, ocupa pouco espaço. Ele, além de servir como documento de identidade, se você tiver com a foto em dia, porque ele já baixa com a foto. Se não tiver, vá no cartório para regularizar. Ele diz o seu local de votação, você pode justificar, e ele tem, já, primeiro ano foi 2020, e 2022, já se introduziu a geolocalização do celular, porque a ideia é em 2024 que eu não precise nem juntar mais nenhum documento. Pela geolocalização, ele já vai dizer, olha, você é eleitor de Cuité do Noia e está, nesse momento, em Canapi, justificado. A ideia da Justiça Eleitoral é essa. Então, assim, você vai ter um sistema bastante prático de justificativa. Mas aí, vamos lá. Mas lembrando que é justificativa, né, professor? Ou seja, eu estou, de fato, onde eu estou dizendo que estou. Sim. Isso não é um elemento, um instrumento para burlar o sistema e não votar, porque o voto ainda é obrigatório nesse país. Estou no sofá da minha casa, aqui em Maceió, volto aqui em Maceió, vou dizer que estou em Arapiraca. Não vai rolar. Pelo e-Título, não. No e-Título não vai. Então, assim, tem que apresentar justificativo, seja pelo e-Título, seja ainda ao cartório eleitoral. Os prazos são, para quem está no território nacional, quem está no Brasil, são 60 dias após cada eleição. Isso aqui é muito importante, Elias. Primeiro turno é eleição, segundo turno é outra eleição. Então, se eu faltei no primeiro turno e votei no segundo, eu tenho uma falta, que é do primeiro. Se eu votei no primeiro e faltei no segundo, eu tenho uma falta, que é a falta do segundo turno. Agora, tem um ponto, Elias, que é perigoso, porque a gente sabe. Veja só. Eu faltar, eu tenho multa, eu não posso renovar o CPF, aí vou tirar o cadastro único para ter problema, o cadúnico, não posso tirar passaporte, não posso em concurso público. Quem é servidor público fica com salário retido até apresentar o comprovante de votação justificativa ou pagamento de multa. Mas tem uma situação que o pessoal esquece. Se eu não votar por 3 eleições consecutivas, não justificar e não pagar a multa, o que é que acontece? A multa fica maior? Não. Você tem um título cancelado. E aí a gente tem uma dor de cabeça. Aí tem dor de cabeça, tem. Professor? Agora, só para a gente deixar claro, eleição não é aquela a cada 4 anos. Se tiver 2 turnos, nós temos já 2 eleições. 2 eleições, exatamente. Então, quais são as 3 últimas eleições? Pegando seu gancho. Quem vota em Maceió, quais são as 3 últimas eleições do eleitor de Maceió? Segundo turno para presidente, 2022. Primeiro turno geral, 2022. Segundo turno de prefeito em 2020. Já temos 3 eleições. 3 eleições. Quem vota no interior de Alagoas que não tem segundo turno? Segundo turno, presidente, 2022. Primeiro turno geral, 2022. Primeiro turno geral de 2020. Para prefeitos. Prefeito, porque no interior nós não temos segundo turno. Então, é diferente, veja, para quem está em Maceió, o segundo turno da eleição de 2020 é uma dessas 3. Eleições. O que acontece, professor? Título cancelado. E aí, o título cancelado, qual é o problema? Porque mas o título, professor, nem foto tem. Mas aí... Serve para quê, professor? Você está fora do sistema eleitoral. Tem muita gente pensando assim. Tem um bocado. Você está fora do sistema eleitoral. Fora do sistema eleitoral, você vai ter que, na verdade, fazer um novo alistamento quase, para poder regularizar. E eu tenho um problema, porque a multa eu vou lá e pago. No período que antecede as eleições, os 150 dias que antecedem as eleições, até um pouco depois do segundo turno, o cadastro eleitoral é travado no país todo para evitar fraude. Se eu tenho só uma multa, eu vou lá, pago, o servidor do cartório vai dizer, olha, eu não posso dar baixa no cadastro porque ele está travado, mas eu posso emitir uma certidão que você pagou a multa, e a certidão tem validade. Mas se eu estou com o título cancelado, eu vou ter que fazer um novo alistamento. E se eu só descobrir isso nos 150 dias anteriores à eleição, o que é que o servidor do cartório eleitoral vai dizer para mim? Paciência, espere passar a eleição. Espere reabrir o sistema. E aí, dá para viajar para a Europa? Não. Não dá para tomar posse de concurso? Não. Dá para fazer um empréstimo do Minha Casa Minha Vida? Não. Renovar o CPF para poder ter o cadúnico? Não. Não adianta brigar com a Nizam, a culpa não é dele não, viu? Isso aí está na lei eleitoral. Por mais que ele queira te ajudar, ele não vai poder. Ele quer fazer a sua carteira de identidade nacional, que tem como número referência agora o seu CPF, mas o problema é que o seu CPF está irregular.
E para regularizar, você tem que estar dentro da justiça eleitoral. Se for só multa, como a gente diz, é fácil. Mas se não for só multa, tiver que fazer um novo alistamento eleitoral, não se faz em 24 horas. Agora, professor, tem muita gente que acredita, poxa, justiça eleitoral é federal, federal é Polícia Federal. Eu acho que eu cometi um grave crime que foi, tentar justificar o injustificável. E aí eu disse, olha, na verdade eu estava em Barra de Santo Antônio, mas eu ia, mas adoeci, mas eu não tenho como comprovar que adoeci, mas minha avó sabe, é testemunha, só que vovó adoeceu exatamente hoje, quando eu vim para o cartório. Precisa tudo isso? Não, a ideia da justiça eleitoral, eu brinco, né, que a justiça eleitoral não é uma mãe, é uma avó. É uma mãe duas vezes. Porque você chega em casa e diz... Pergunta pra sua mãe, tem alguma coisa? Abre aí o fogão para ver o que é que tem, né? Ou vai na geladeira, avó, meu filho, fiz macarronada, fiz geleia, fiz não sei o quê. Se quiser, ainda faço um bolo agora para você. A meta da justiça eleitoral não é afastar o eleitor. Ela quer resolver. Eita, eu declarei, estava na Barra de Santo Antônio, mas não estava. Rapaz, pague a multa. A gente regulariza a sua situação. Vai até o cartório, paga a multa, pagando a multa... Já é dado baixa automática. Se não existe nenhum outro problema, sim. Se o problema é apenas a justificativa que te traz esses problemas todos, servidor público parece que se agrava, né, nessa situação. No servidor público ele fica com salário retido. Olha que complicação. Mas eu sou servidor público da Câmara Municipal de Água Branca, nunca me cobraram comprovante de votação justificativa. Bom, agradeço que a Câmara Municipal de Água Branca está sendo camarada com você. Com você, mas deveria. Mas é dever dela exigir, servidor público municipal, estadual e federal, que lhe apresente comprovante ou de votação, ou de justificativa de pagamento de multa. Senão o salário do mês seguinte ao da eleição fica retido. Olha só, gente, então justificar o voto não é o fim do mundo. Não. É fácil. Você pode justificar presencialmente, inclusive durante a eleição, se você, de fato, muita gente trabalha nesse período. Nós temos uma série de empresas que dão manutenção no sistema e tantos outros que querem participar da votação com seu voto, com a sua... E vai estar, de fato, num local diferente, diverso daquele que ele vota. Então, justificar é possível. Presencialmente em qualquer urna, é isso, professor? Presencialmente em qualquer urna. Até brinco, né? Em sessão justificadora, misericórdia, o que é isso? Qualquer urna. O TRE de Alagoas faz isso há muito tempo, aliás, a maioria dos TRS. Toda sessão de votação, sessão justificadora. Eu passei mesmo, só brincadeira. E caso você baixe o e-título... Pelo e-título agora. Pelo e-título. E agora faça no momento em que você, de fato, já se encontra... No local. No local. Mas distinto isso pode, do seu local de votação, distinto, né? Do local de votação, mas isso pode ser feito posteriormente? Pode. Pelo e-título também? Você pode, tanto pelo e-título, quanto entrando pelo sistema... Veja, a Justiça Eleitoral, quando ele disser uma avó mesmo. Você pode fazer depois pelo e-título. Você pode fazer por e-mail, iniciar o processo, e pode fazer presencialmente. Depois, normalmente, eles pedem que você compareça para confirmar os dados. Mas assim... E comprovar, né? E comprovar. Depois, o ideal é que, o dia da votação, você ia perder um tempo para votar, ou ia investir um tempo para votar. Por que não um minuto ou menos que isso para poder justificar? E não tem limite de justificativa, Elisa, ainda tem essa. O limite é 3 eleições seguidas sem votar, sem justificar, sem pagar a multa. Eu fiquei de 2000 a 2010, até o segundo turno das eleições de 2010, justificando. Porque sempre eu estava trabalhando no interior. Então, eu sempre estava trabalhando fora de Maceió. No segundo turno de 2010, um raro momento eu estava em Maceió. Eu pude votar, mas foram 10 anos sem poder participar. Como eleitor, só justificando. E toda a sessão recebe. Vai numa cidade que você não conhece, procura um local de votação, pega aquela sessão que está mais vazia, com menos fila, ou até tem sessão que às vezes você entra e não tem ninguém, né, dependendo do horário, chega lá, justifica. E imaginar, né, muita gente, e cada vez mais, tem sido utilizado do voto em trânsito. Sim. Pelo fato de um procedimento médico que precisa fazer em outro estado, ou mesmo uma atividade empresarial, ou por conta de uma motivação qualquer, que tinha a previsão de estar naquele local. E, porventura, não foi. Se não foi, pode votar aqui, ou vai ter que justificar como se estivesse fora do domicílio, porque o domicílio era lá naquele dia. Vou dar uma resposta boa. Vareia. Vareia, vou explicar. Se ano que vem tem eleição municipal, não tem voto em trânsito.
Se não mudar a legislação, tá? Se não mudar a legislação. O voto em trânsito é específico para eleição presidencial e eleições, que é nacional, e eleições estaduais. Não é para todos os municípios. São os municípios com mais de 100 mil eleitores que eu posso votar em trânsito. Então, se eu voto em Cuité do Norte, estou em Arapiraca, tem mais de 100 mil eleitores, eu posso pedir para votar em trânsito lá. Então, vou botar até muito mais longe. Eu sou de São Borja, do Rio Grande do Sul. Votar em Arapiraca, a trabalho, qualquer coisa, eu posso pedir para votar em trânsito lá em Arapiraca, porque tem mais de 100 mil eleitores. Como eu sou de São Borja e estou votando em Alagoas, eu só vou poder votar em trânsito para presidente. Perfeito. Se eu sou de Paripueira e estou em Arapiraca, aí eu vou poder votar em presidente e nos candidatos estaduais. Bom, a gente tem um prazo, né, para fazer esse pedido. Tem. É por isso que eu digo que é uma previsão. Vamos dizer que a previsão ela não prosperou. Eu fiquei em São Borja mesmo, não deu para ver para Arapiraca. Aí vai ser eu justifico porque não estou em Arapiraca, e já é o dia da eleição, ou eu voto em São Borja? Excelente pergunta, você vai ter que justificar. Vai ter que justificar. Porque eu estou fora do domicílio. Porque você disse que está em Arapiraca. Aí o sistema trava para evitar fraude, né? Porque a gente botou São Borja e Arapiraca é muito distante, mas assim... Mas vamos pegar aqui um caso que é muito prático. Garanhuns. São Paulo, Maceió. Quer ver algo mais simples, até me permite, Elias? Paulo Afonso na Bahia e Arapiraca. É um pulo. E aí, se eu não travar o sistema, eu poderia, em tese, aí poderia haver uma fraude. Votar em Arapiraca, em trânsito, e voltar para Paulo Afonso para votar normalmente. Por isso que quando você tem essa previsão que avisa, o sistema vai tirar o nome do Elias Ferreira da urna dele de Paulo Afonso e vai colocar na urna do voto em trânsito em Arapiraca. Se eu não votei e nem justifiquei... E nem pagou a multa? Nem paguei a multa. Mesmo sendo nessa condição de um voto em trânsito, você deixou de exercer um direito e um dever eleitoral. Há uma briga jurídica, não vou entrar na discussão aqui, porque senão vai longe, mas há uma briga jurídica no direito. Qual seria a definição do direito do voto no Brasil? E a que você usou, acho que é mais perfeita, Elisa. É um direito ou dever. É um direito que eu tenho, mas é um dever que eu sou obrigado a... torna-se ao mesmo tempo dever que eu sou obrigado a exercer. E por que é um dever? E aí, indo de encontro à imensa maioria da população que é favorável ao voto ser facultativo. A gente precisa criar hábitos democráticos. Nós estamos no período mais democrático da nossa história. Nós nunca fomos tão democratas por tanto tempo, considerando os nossos dos mais de 200 anos de independência e todos os percalços que tivemos. E mesmo assim nós tivemos, muito recentemente, não estou fazendo juízo de valor político, é fato, uma movimentação que visava derrubar um governo eleito. E aqui não é ser favorável nem contra ninguém, é fato. Nós tivemos no começo desse ano uma movimentação para derrubar um governo eleito, o que é um absurdo. E não interessa quem é um presidente eleito. Poderia ter sido, inclusive, o outro presidente eleito. Tivesse uma movimentação similar de quem perdeu, também seria um absurdo. Então, assim, mesmo com tanto período de democracia, mesmo que esse é o nosso período, se a gente considerar a posse de Tancredo Barros José Sarney em 85, né, vamos considerar isso, nós estamos com 38 anos. Nunca fomos tão democratas por tanto tempo. Nunca fomos tão longevos. Aliás, a América Latina tem tradição em não ser tão longeva assim. Exatamente. Em imaginar os inúmeros golpes na Argentina, por exemplo, os hermanos tiveram aí, eu acho que uns 8 golpes, Argentina, pelo menos. Bolívia, a gente o país há mais tempo em regime democrático na América Latina é a Costa Rica, que é uma democracia contínua desde 1945. Veja só, né? Não tem nem 100 anos, quando a gente começa a comparar com outras nações, né, que já tem um século de democracia. E o que me preocupa, Elias, a gente não vê, e não é um fenômeno só brasileiro, por favor, é um fenômeno, infelizmente, né, mundial, um apego às instituições democráticas. Se a gente fizer uma pesquisa séria, né, e perguntando o que as pessoas acham do funcionamento do parlamento, do poder judiciário, do poder executivo, né, os freios e contrapesos lá do direito que a gente usa, né, um poder controlando o outro, um poder limitando o outro, a gente vai ter gente que acha que o parlamento devia estar fechado. Bom, tem um aprendizado bom aí que a gente precisa começar a exercitar, né? Porque a Constituição brasileira ela é principiológica. Sim. E os defensores da Constituição são defensores da Constituição e não feitores da Constituição. Sim.
Sim. Essas coisas todas é que a gente vai ter que ir modernizando à medida que a gente vai amadurecendo do ponto de vista democrático. A primeira coisa que a gente precisa aprender é conviver com o diferente. Conviver não significa aceitar, declinar dos seus princípios em favor dos demais, mas a gente vai ter, porque eles existem. Aliás, as casas são muito democráticas, né? Aquilo que está lá existe mesmo, Não, do lado de cá. Elias, eu gosto muito de bater o seguinte, o pessoal vê o Congresso Nacional e reclama, e bem rápido, mas sou eu me olhando no espelho. Né? Eu queria ter 1,80 m, todo malhado, fortinho, aí eu olho um cara baixinho, meio gordinho. A culpa é do espelho? Não, eu sou assim. Então a gente tem que olhar para o Congresso Nacional e pensar que ele, com todas as qualidades e defeitos, ele é um reflexo da população brasileira. É esquizofrênico achar que o Congresso é uma coisa e o povo é outra. O Congresso é reflexo do seu povo. Imaginar que o povo envia, né? Sim. O pessoal todo para lá. De todos os tipos. Então o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de inteligente, o que tem de estranho, o que tem de correto e o que tem que não é correto, é reflexo da população. E aí, naturalmente, a gente está abrindo aqui essa conversa com o professor Gustavo Ferreira, porque esse é um ano extremamente desafiador. A gente precisa aqui abrir algumas frentes de discussão, inclusive coletiva, com mais especialistas, acerca da vitaliciedade, por exemplo, em determinados postos da República Brasileira, e aí nós temos os tribunais de contas e o seu papel, Brasil afora, a vitaliciedade nos tribunais superiores, por exemplo, e nos tribunais estaduais. Nós vamos discutir também mandatos de 8 anos para o Senado, 4, se deve ser ou não em reeleição para o Executivo. Sim. Vamos discutir, porque tem uma série de propostas aí de parlamentarismo no Brasil. Semipresidencialismo e algumas outras coisas tupiniquins aqui, porque nós somos extremamente criativos. E tem também aí uma coisa que tem chegado muito na mente das pessoas, e é uma discussão antiga, que é o papel que cumpre aquele que não recebe absolutamente nenhum voto, mas chega à condição, por exemplo, de senador. Será que a gente não poderia fazer, como acontece no Legislativo Estadual, na Câmara dos Deputados, de que é aquele, o segundo mais votado, que deve assumir isso aí? São discussões, não é, professor? Sim. E que permeia não só o campo eleitoral, mas constitucional também. Professor Gustavo Ferreira, excelente sexta-feira, ótimo final de semana. Eu que agradeço, boa sexta-feira a todos, e um excelente e muito feliz de estar na nova Casa CBN com vocês. Maravilha, tem muito trabalho por aí para a gente fazer. Amém.